Ouça agora, Coiab Informa. Olá, eu sou Eric Terena e a partir de agora você fica bem informado nas notícias da Amazônia. Começamos a nossa edição 5 do Coiab Informa, mostrando o número crescente de casos da Covid-19 em nossas aldeias. São 8.866 casos confirmados em 98 povos indígenas atingidos. Até o dia 6 de julho de 2020, tivemos 390 falecimentos registrados, sem falar dos 719 casos suspeitos. O que preocupa mais é que, de acordo com a CESAI, é muito mais baixo do que o levantamento realizado pelas organizações indígenas da Amazônia brasileira. O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena com mais casos é o do Maranhão, com 868. Logo em seguida, no levantamento feito pela Coiab, o DICEI, do Alto Rio Solimões, fica em segundo lugar, com 811 casos. O que as organizações apontam é que o fluxo contínuo da entrada e saída das aldeias para a cidade, seguida por um aumento desenfreado das invasões nos territórios, tem piorado a situação. E em busca de alternativas para permanecerem nas aldeias, o povo Juma, conhecido como os últimos Tupi-Guarani do Brasil, estão em busca de um sistema completo de placa solar para saírem da dependência do motor gerador e não terem que ir à cidade para comprar combustível, diminuindo assim também o risco de contaminação. Em nome da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus, Caninária Purinã fez um apelo em suas redes sociais e pediu apoio à vaquinha online para arrecadar um montante. Caninari fala sobre o risco que esse povo corre devido à pandemia da Covid-19. Eles eram em torno de 16 mil indígenas e, devido aos recursos que eles tinham nas terras deles, eles sofreram um ataque onde foram reduzidos a 22. E com o decorrer do tempo e dos anos, muitos deles faleceram, em contato com o não indígena devido a doenças e tudo mais, mas que hoje, raiz, povo Juma, existem apenas 4, tá? Então é um processo muito delicado, é uma jurisdição muito delicada que a gente tem com eles e um cuidado muito grande também. Mas que com esse Covid-19, essa pandemia rolando no Brasil, infelizmente a gente tem uma invasão dentro das terras indígenas e o medo é esse que ocorra também lá nesse povo, tá certo? Caninari ainda fala sobre a necessidade de energia elétrica do povo Juma para que eles fiquem seguros. Devido eles não ter mais acesso com a cidade devido à pandemia, não tem como comprar combustível por falta de recursos, Então eles pediram que eu fizesse, uma campanha para arrecadação de um recurso para comprar placas solares e fazer uma energia renovável dentro das terras indígenas, no caso do povo Juma. São 2 placas solares de 2 metros, 2 baterias estacionárias, um inversor de 4.000 watts para 110, um controlador e um par de conectores. E também um estabilizador. Lembrando que essa estrutura de energia renovável vai auxiliar eles para recarregar materiais que eles utilizam para registro e também para monitoramento da terra indígena Juma. E você pode ajudar também. A meta é R$ 7.135 para a compra dos equipamentos. O link está disponível em nossa página. Acesse facebook.com/Coiab Amazônia. Em live essa semana, o assessor jurídico da Coiab, Tito Menezes Satere Maué, apontou a ocupação dos indígenas em diversos papéis importantes no país. Ele afirmou que não se pode definir algo nos territórios indígenas sem o consentimento dos povos originários, acreditando em uma real democracia no Brasil. Então, democracia para os povos indígenas, nós podemos dizer que não existe democracia pela metade. Ou efetivamente ou não é. No caso relacionado aos povos indígenas, ainda é um grande desafio. Tito ainda aborda em sua fala a falta de informação aos povos indígenas do Baixo Amazonas durante a pandemia, o que veio a se agravar no decorrer dos meses. A live foi realizada pelo WWF Brasil e contou com a participação de Gabriela Yamaguchi, coordenadora da Sociedade Engaja do WWF. O coordenador de Programa de Integridade Socioambiental Transparência Internacional no Brasil, Renato Morgado, também fez sua participação. Além dele, participou também a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. A live completa você confere em nossa página facebook.com/Coiab Amazônia.
Em carta do povo Waiwai da aldeia Xari de Roraima, a comunidade faz um apelo às autoridades públicas responsáveis pela saúde em Roraima para não aumentar o sofrimento de seu povo, o que já está grande em número de mortes, sendo 3 parentes indígenas mortos por conta da Covid-19. Em carta, o povo Waiwai pede mais respeito e um direito humano fundamental, o da dignidade da morte e sepultamento. Além disso, na comunidade Xari vivem mais de 140 pessoas e mais de 50 estão com sintomas dessa nova doença que os não indígenas levaram. A equipe de saúde chegou à comunidade no dia 23 de junho, quando já haviam mais de 40 pessoas com febre, falta de paladar e olfato, dores de cabeça e no corpo, além de cansaço. Em alguns testes rápidos, 8 apresentaram positivo para a Covid-19. A carta na íntegra você também confere em nossa página facebook.com/coiabeamazônia. Durante esse período de pandemia ocorre o aumento de garimpeiros dentro das áreas indígenas e unidades de conservação, o que apresenta uma dupla ameaça aos povos tradicionais que moram na região. Nara Baré, coordenadora da COIAB, explicou quais os embates as populações indígenas estão travando para a permanência em seus territórios e diversos problemas que aumentaram durante esse período. Já basta todas as percas que nós estamos tendo das nossas memórias, né, as perdas das nossas lideranças tradicionais para esse Covid que vem massacrando. A gente precisa ter todas essas linhas de enfrentamento. Então, a COIAB, a gente traz esse alerta. Nós fizemos um estudo juntamente com o IPAM, onde traz esse alarmante, né, esse grau alarmante, porque para o estado hoje só é confirmado se você fizer o teste de lá reagente. Então, a gente sabe que isso é muito mais do que 6 mil. Ainda conforme Nara Baré, o agravo da pandemia nas terras indígenas tem provocado proporções muito maiores devido à falta de preparação dos distritos sanitários especiais indígenas que existem para cuidar os povos originários, porém isso não é feito e ainda aponta o distanciamento do Poder Executivo na gestão de saúde pública para a população indígena, pois é importante lembrar que Bolsonaro lavou suas mãos quando se fala em cuidar de populações indígenas. Então, é uma agenda opcional desse governo de acabar com a Amazônia e de colocar todo o território para a forma capitalista, para empreendimentos, especulações imobiliárias. E o mais agravante também é de tentar legalizar o que é ilegal, né, de ir contra a mão da própria Constituição e dos direitos dos povos indígenas, Convenção 69 e tratados internacionais. Por mais que a gente também tente colocar de uma forma de pressão que o movimento indígena traz das suas mobilizações, a gente vê que pouco tem se avançado, né, nesse ponto da retirada, principalmente dos garimpeiros dentro dos territórios. E a gente encerra assim mais uma edição do COIAB Informa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem na aldeia e tomem as medidas necessárias para cuidarem da saúde do seu povo e também da sua comunidade. Essa edição foi produzida pela equipe de comunicação da COIAB e Mídia Índia. Produção Thalita Oliveira e Maria Emília Coelho. Edição e voz, Eric Terena. Você ouviu COIAB Informa.